Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, que ela é real. Te agradecemos, Senhor, porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Recebemos a vida eterna. Recebemos a vida da ressurreição. E nós podemos andar em novidade de vida, Senhor. E nós podemos andar na comunhão com o Senhor. Ah, quem já experimentou isso, não sabe viver, não tem como viver sem a tua presença, Senhor. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para adorar, porque o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor não procura shows, o Senhor não procura grandes músicos, grandes cantores, grandes artistas, mas o Senhor procura adoradores. Ah, Senhor, neste lugar encontre adoradores aqui, Senhor. Encontre adoradores em outras partes do Brasil e do mundo. Encontre, Senhor, pessoas que estão dispostas, Senhor, a se entregar a Ti em adoração, em exaltação, para magnificar aquele que vive e reina para sempre. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa ministrar em nossos corações neste momento. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a abrir as Escrituras em Efésios, no capítulo 4. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Há alguns dias atrás, creio que 15 dias, eu ministrei nos primeiros versículos aqui, do capítulo 4, do 1 até o 7, e nesse tempo a gente pude ministrar aqui sobre como é digno da vossa vocação, andar como é digno da vossa vocação, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aqui o português nos ajuda bastante, né? Porque tanto é suportar, entende? Como nós também podemos nos apropriar aqui e dizer, vamos dar suporte uns para os outros, né? Procurando guardar a unidade do Espírito, porque é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Aleluia. E agora, se a gente continuar aqui do versículo 8 em diante, daqui de Efésios, então ele diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Essa frase descreve um rei, que ele, triunfante, os reis do passado, né? Eles iam para a guerra e depois eles voltavam no meio das suas cidades, desfilando, trazendo os despojos, né? E eles vinham ali triunfando e celebrando, trazendo prisioneiros e uma série de coisas assim. E Colossenses 2, não precisa abrir, eu só vou citar de 14 a 15, diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados, as potestades, os expôs publicamente deles, e triunfou em si mesmo. O nosso Cristo, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas Ele está sentado no seu trono de glória, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei que nós adoramos, Ele é o ressurreto dentre os mortos. Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Cristo venceu os poderes que escravizavam a humanidade. Todos aqueles que hoje se rendem ao Senhor estão livres, as cadeias são rompidas. O pastor Sérgio falou várias vezes hoje aqui, as cadeias são rompidas, os grilhões são arrebentados, e o poder de Deus vem sobre a sua vida, vem sobre a minha vida, e a gente sai de uma vida pecadora para andar na presença daquele que vive para sempre. E como foi ministrado hoje pela manhã, como é que a gente anda com Ele o tempo todo? É porque nós somos morada de Deus em Espírito, nós somos habitação de Deus em Espírito, nós somos a igreja. Você é a igreja? O Espírito Santo habita em você. Ele ascendeu ao céu com triunfo. Ele diz, olha, do jeito que vocês estão vendo eu ir, eu voltarei com todo o poder e toda a glória. E olha, gente, a coisa pelo mundo, pelos noticiários, a coisa está ficando feia. Jesus está às portas. E aqui, continuando, Ele concedeu dons à igreja, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui eu coloquei um pouco dos serviços que a gente pratica aqui, e o Senhor deu dons naturais, e não só para a igreja, né? Toda a humanidade tem dons naturais, e não é sobre ele que nós vamos falar, mas eu vou pincelar aqui, só para aproveitar a oportunidade de dizer assim, se o Senhor já te deu um dom, o Senhor já te deu um talento, e você sabe que você tem, põe a serviço do Senhor. Posso ouvir um amém aí? Não fica escondidinho, não fica, não, deixa eu aqui quietinho, né? Deixa eu aqui só
participando dos cultos de vez em quando, não. Se entrega, a obra é grande, tem muita coisa para fazer. E se o Senhor já te deu dons naturais, então você pode pôr também eles a serviço do Senhor. A gente, como pastor, às vezes a gente mexe com algumas pessoas que a gente conhece ou tem ideia dos dons dela, e ela fala: não, pastor, assim não, deixa eu quietinho aqui, né? Eu não quero não. Mas se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração e você quiser usar os dons naturais que você tem, também a igreja, ela tem bastante serviço para nós. E ele deu dons aos homens, e agora nesse momento, aquele tempo que ele está ali com os discípulos, com a igreja, ele derrama do seu poder. E ali em Pentecostes, ele derrama o Espírito Santo sobre aquele povo, e ali vem uma porção de dons sobrenaturais. E também, nós quando nos convertemos, quando nos entregamos ao Senhor, esses dons estão disponíveis, não vou falar sobre eles hoje, mas esses dons estão todos disponíveis para nós. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Um dia a gente tira para falar sobre eles, mas nós precisamos desejar. Eu sempre falo, quando eu estou ensinando sobre esse tema, o quanto a gente precisa buscar com zelo, né? Procurar com zelo os dons do Espírito Santo. E quando ele subiu ao alto, ele deu dons aos homens. E esses dons estão disponíveis. Um dia a gente ministra sobre ele novamente, mas você pode procurar, você pode buscar a qualquer um deles que o Senhor, ele já deixou disponível para a sua igreja. E ainda falando sobre esses dons, aqui nós temos aqui no versículo 11, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Nós estamos diante de uma enxurrada de doutrinas hoje nas internets, né, da vida aí, e nós estamos vendo, estamos presenciando pessoas que andavam bem, no caminho do Senhor, faziam a vontade de Deus, e hoje eles estão ouvindo algumas outras coisas estranhas. Algumas coisas se ensinam hoje na internet, por exemplo, algumas pregações, alguns líderes, eles falam que não tem mais, a igreja, ela não tem mais liderança, a igreja, ela não tem mais esses ministérios que a palavra diz que o próprio Deus deu à igreja. Ele deu essas pessoas para ministrarem na casa de Deus, e há um ensinamento hoje muito terrível, em que as pessoas estão dizendo: olha, não existe mais essa liderança, não tem mais esse papo de apóstolo, de pastor, de profetas, não liga mais para isso não, porque agora nós somos todos irmãos, somos todos iguais, e você não precisa acreditar nisso. Mas aqui, a palavra diz em 4:11, que ele mesmo deu uns para apóstolos. E para que ele fez? Ele deu para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Por quê? O 12 explica, diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. No 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas o inimigo, ele não quer, e ele não quer que isso aconteça. E a gente vê que as pessoas parece que tem uma facilidade de se render a essas conversas, se render a essas doutrinas, e eles acabam se esfriando na fé, dizendo: não precisa mais mesmo. Tem outra doutrina que diz assim: não é mais preciso congregar, fica na sua casa, congrega não, homem. E Hebreus 10:25 diz assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Não deixe. É nesse tempo que o Senhor, ainda no Brasil,
Ele deixa a igreja brasileira é uma igreja livre, ela é uma igreja que pode se reunir para louvar, exaltar e glorificar ao Rei da Glória. Não deixe de congregar. Mas aí nós vemos irmãos nossos parando de vir aí. E aí, irmão, por que você não vem mais? Ah, pastor, mas eu ouvi falar lá na internet que não precisa mais congregar. A gente já tem o Espírito Santo e a gente já sabe tudo e está tudo certo. Tem outros que dizem, outras doutrinas têm se levantado dizendo que não precisa mais dar o dízimos. Dízimos e ofertas também não precisa mais dar. Não entrega seus dízimos. Mas Malaquias 3:30 diz: trazei todos os dízimos na casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Aí depois o Senhor chama a gente para fazer prova. Ele falou: e depois você faz prova de mim. Você entrega o seu dízimo e a sua oferta, e você faz prova de mim, diz o Senhor. E qual a função dos 5 ministérios na igreja? Elas visam capacitar os membros da igreja para servir, pois cada pessoa tem um papel importante a desempenhar na expansão do reino de Deus. Eles apresentam, né, essa imagem, ela é bastante comum no YouTube, perdão, no Google, e ele aponta aqui o apóstolo como o dedo polegar, como o dedo mais flexível e capaz de tocar todos os outros dedos. O apóstolo é a extensão dos 5 ministérios, proporcionando cobertura e liderança como o pai para a igreja, né? Ele tem essa função. Deve ser muito difícil para quem não tem o dedão, né? Não pode fazer, e aí, joia? Deve ser muito terrível, porque ele nos ajuda como uma pinça, né? Nós trabalhamos muito com o dedão. E o apóstolo, ele tem essa característica, ele tem um pouco de todos os ministérios. Nós não vamos nos aprofundar aqui, mas o Senhor, ele chamou pessoas específicas para capacitar, ele capacita para que a igreja seja edificada. E os apóstolos foram chamados, foram estabelecidos, e eles tocam a igreja, eles tocam os ministérios, todos os ministérios. E a gente vê muitas vezes aqui, eu falo com os irmãos, né? Não fica com aquela, muitas vezes, pastor, porque o senhor e tal, e eu sempre brinco com que eles são mais chegados, meu nome é Samuel, e vamos trabalhar dessa forma, porque infelizmente a igreja também, ela estabeleceu algumas pessoas, isso como um cargo hierárquico, né, tão alto, tão intocável, pessoas que, eu sou o apóstolo fulano de tal, e se tornam intocáveis às vezes, e num nível muito estranho. Mas não, aqui ele não é para isso, aqui não é para ser uma autoridade dessa forma, aqui o apóstolo é para ele trabalhar a igreja, ele administrar a igreja, para a igreja crescer, e ele tem proporcionando essa cobertura e essa liderança como um pai para a igreja. E também nós temos o pastor, o profeta. Eu vou ler aqui porque ficou pequeno para mim lá. O indicador, o profeta, assim como um dedo indicador aponta um caminho, o profeta traz direção e revela, diagnosticando problemas espirituais, oferecendo orientação e cura. Irmãos, como é fantástico, o ministério, todos eles, mas o ministério profético, ele é muito especial. Como é gostoso, né? Como é gostoso você receber uma palavra profética, receber uma palavra de Deus, uma orientação da parte do Senhor. Muitas vezes nós estamos clamando ao Senhor, clamando e pedindo uma resposta, pedindo uma solução, pedindo uma clareza, e muitas vezes o Senhor não responde para nós direto, muitas vezes Ele não fala direto com a gente, e Ele usa alguém, Ele usa um profeta, Ele usa alguém para falar com a gente. É muito especial, e nós precisamos nos abrir para os ministérios, precisamos nos abrir
para aquilo que o Senhor tem, porque Ele mesmo deu as pessoas, Ele capacitou as pessoas para fazerem a obra. E, queridos, nós vemos pessoas que têm o chamado, que têm o ministério, mas elas se escondem. Por quê? Porque muitas vezes, nos ministérios, nós ficamos expostos, e às vezes as pessoas, elas preferem ficar, mesmo tendo um chamado de Deus, mesmo tendo o dom, mesmo tendo condições para fazer, elas preferem ficar escondidas. E nessa noite, que o Espírito Santo de Deus trabalhe o meu coração e o seu coração, para a gente ficar disponíveis para aquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Fique disponível, não fuja não. Se o Senhor te deu esse ministério, se levante no poder do Senhor, se entregue a Ele, busque da parte de Deus o que Ele tem para você e como Ele pode te usar nesse ministério. Ah, pastor, mas vão falar isso, vão falar aquilo. Às vezes até eu ouço dizerem assim: eu não entrego uma palavra profética, às vezes não necessariamente um profeta, mas alguém que tem uma palavra profética, e a pessoa diz: eu não entrego porque eu não sei se a pessoa vai acreditar, eu não sei se, eu também não quero me expor, e uma série de coisas assim. Mas eu te digo, se o Senhor te chamou, foi Ele que deu, foi Ele que te chamou, foi Ele que te capacitou, não fuja não, se entregue ao ministério que o Senhor te capacitou. Há pessoas que foram chamadas para o evangelismo, ou o dedo médio aqui, ele indica o evangelista como a sua extensão maior. O dedo médio representa o evangelista capaz de alcançar lugares distantes e levar o evangelho a todos, independentemente da distância ou da dificuldade. Que ministério especial, fantástico, que é o do evangelista. Mas às vezes a gente também vê pessoas que têm esse chamado com uma clareza incrível, mas ela quer ser outra coisa. Às vezes nós vemos evangelistas incríveis, mas que eles querem pastorear uma igreja, eles querem fazer coisas desse tipo, eles querem ser mestre, eles querem ser profetas, mas eles são evangelistas. E se o Senhor te chamou, e se Ele tem te capacitado para o evangelismo, se entregue a isso, se entregue a esse chamado tão glorioso, porque Ele escolhe, Ele capacita. Então, exerça esse ministério com muita dedicação, e não tente ser outra coisa. Seja lá o que o Senhor te chamou, se encaixe naquilo, se entregue no seu chamado e não fuja. Não vamos fazer como Jonas, né? O Senhor falou: Jonas, faz isso. Não, peraí, Senhor, tem um navio aqui para Tarsis, eu vou para Tarsis, né? Então, o Senhor, Ele chama e Ele capacita. Muitas vezes, eu falo com as pessoas que às vezes recebem um chamado, ou estão começando um trabalho, ou um ministério, e eu falo assim: olha, raramente você vai se sentir capacitado para fazer. O Senhor te chama, e muitas vezes Ele vai usar outras pessoas para te chamar, para te indicar, para te ungir, para te separar. E eu acredito que muitas, ou a maior parte das vezes, nós não nos sentimos totalmente aptos. Ok, conta comigo, Senhor, eu estou aqui sobrando de experiências e coisas assim. Não, geralmente nós não nos sentimos assim, mas nós temos que acreditar no chamado de Deus, porque Ele chama e Ele capacita. Ele não chama somente aqueles que são capacitados, mas Ele capacita
aqueles que Ele chama. O pastor, que é o dedo anelar, o dedo da aliança e do compromisso. O anelar simboliza o pastor que cuida do rebanho como um pai e um marido, estabelecendo uma ligação direta ao coração das pessoas. Esse ministério, ele é sensacional, ele é fantástico, e como os outros também, ele não é um ministério fácil, mas ele é fantástico. E o Senhor, Ele chama, Ele capacita, e Ele diz assim: eu te chamei. Eu te chamei. E muitas vezes Ele vai fazer nas nossas vidas acontecer uma série de coisas, como uma carreira. Ele vai dando oportunidades, Ele vai dando trabalhos para nós, vai dando funções, e nós vamos exercendo, e o Senhor vai nos capacitando, Ele vai nos preparando para o momento em que Ele quer nos usar naquele ministério. E se o Senhor tem um chamado para você pastoral, não fuja, não se esconda, em nenhum deles, né? Mas não se esconda desse chamado. E o pastor não é somente aquele que lidera a igreja, não é somente aquele que prega em púlpito, mas o pastor é aquele que cuida do povo. Amém? E por último, o mestre, né, Nilão? O mínimo, o mestre, embora seja o menor dedo, o dedo mínimo representa o mestre, capaz de penetrar em detalhes e nuances da palavra de Deus de forma minuciosa, fornecendo uma base sólida para o ensino e o crescimento espiritual. Irmãos, hoje pela manhã nós tivemos um banquete aqui, uma palavra fantástica, ministrada pelo nosso mestre, pastor Nilo, e que ele tem recebido de Deus essa capacitação, e eu acho muito gostoso ver isso em você, Nilo, que ele não foge do chamado, pelo contrário, né? Vai se dedicando, e o Senhor o tem abençoado muito, o Senhor o tem capacitado bastante. E queridos, os ministérios estão à disposição da igreja. Os ministérios estão à disposição da igreja. Os ministérios estão aqui para serem executados. E nós precisamos buscar em Deus o que o Senhor tem para nós. Seja como eu comecei a ministração falando sobre dons naturais, o Senhor te colocou, Ele colocou em você dons naturais, use isso para o louvor da glória de Deus, não se esconda, deixa Deus te usar, porque tudo que nós fazemos para o Senhor, tem um grande valor. E seja você ali trabalhando na recepção, trabalhando nas áreas de som, de imagem, tudo que você ou eu estivermos fazendo, tudo glorifica o Rei da Glória, tudo exalta o nome do nosso Senhor. E o Senhor, quando Ele subiu ao alto, Ele deu dons aos homens. Então, se Ele te deu algo para fazer, começa a fazer com todas as suas forças. Tudo que vier às mãos para você fazer, faz-o de todas as suas forças. Não fuja. E o Senhor tem dons sobrenaturais, que eu falei ali sobre os 9 dons, e os ministérios, Ele mesmo deu. E nessa geração que nós estamos vivendo, é uma geração de bastante informação, de muita mídia, né, de muitas vozes se levantando, e muitos também estão tentando levar pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas
crentes de verdade, pessoas que estão andando no caminho do Senhor, e elas começam a dizer: olha, isso não vale mais, isso aqui não serve mais, isso aqui não precisa mais, e você vai vendo pessoas preciosas se desviarem, porque estão ouvindo outras vozes. Mas nessa noite, que o Espírito Santo de Deus esteja falando com os nossos corações, que Ele te chamou, Ele te chamou. Cada um de nós aqui estávamos totalmente perdidos nos nossos pecados, nós estávamos perdidos num lamaçal de lodo e de lama. Nossa vida era uma vida completamente imprestável para a eternidade, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou de lá, o Senhor nos salvou, o Senhor nos remiu, Ele nos fez uma nova criação, uma nova criatura nele. Ele veio fazer morada em nós, e Ele deu capacitações, Ele deu dons para cada um de nós. Vamos usar aquilo que o Senhor deu para nós, para o louvor da sua glória. Não se esconda mais. Não diga: eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu tenho vergonha. Dizem, né, que não sei se é verdade, né, eu nunca fui atrás disso, mas eu só estou aqui replicando, mas dizem que um dos maiores medos da humanidade é falar em público, não é isso? Parece que o primeiro é a morte, é isso? O primeiro é a morte, o segundo é falar em público. E realmente não é uma tarefa muito fácil, muito simples, mas o Senhor, quando Ele te chama, Ele te capacita. Começa a fazer. Pastor, você às vezes é desafiado aqui para ministrar no louvor, e você diz assim: não, deixa já, deixa a Camila, deixa a Sara, deixa a Adriana, deixa aqueles que já estão fazendo. Não, eu não quero. Mas hoje pela manhã, por exemplo, nós víamos aqui, né, o jovem Davi, né? Dá um oi aí, Davi. Oi. O Davi hoje, ministrando pela segunda vez, né? Foi desafiado, e Davi, ele começou a ministrar, e hoje foi muito especial aquele tempo da ministração dele pela manhã. Por quê? Porque ainda muito jovem. Quantos anos, Davi? 14 anos. Ministrou ontem, e ainda cantou agora à noite. Meu Deus. A gente explora bastante, né, Davi? Libera perdão para o Serginho, tá? Ele que faz isso. Mas eu estou usando o caso do Davi, porque ele podia dizer: eu tenho 14 anos, eu sou muito jovem, e ele não foi chamado para cantar. Hoje você viu ele cantando, mas ele foi chamado para ministrar o louvor, e levou a igreja hoje pela manhã a adoração, a magnificação ao nosso Deus, porque ele se colocou na brecha. Muito jovem, mas ele diz: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. E aí o que a gente vê do lado de lá é o Senhor agindo, o Senhor operando, o Senhor fazendo a obra, porque Ele chama e Ele capacita. Então, que nessa noite, esse tempo de reflexão da palavra, é que nós não tenhamos medo daquilo que o Senhor nos chamou. Pode ser algo muito simples, pode ser algo que talvez você ache que seja muito pequeno, mas se coloque na brecha, faça para o Senhor, e faça com alegria. Sirva ao Senhor com alegria, se entregue aquilo que Ele tem para você. Se a gente ver um pouco desses ministérios misturados, né? O profeta, ele aponta a palavra, o professor, o mestre, ele explica a palavra, o pastor, ele aplica a palavra, o evangelista apresenta a palavra, e o apóstolo estabelece a palavra. Todos têm funções diferentes, mas eles se completam. Todos se completam.
Agora você imagina que Deus precisa fechar o quadro, mas você diz assim: eu não. Ah, Senhor, eu não. E muitas vezes a obra de Deus, ela deixa de ser fazer em alguma área, porque Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando, e você está dizendo não. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho receio, eu não quero me expor, eu não sei falar. Enfim, Senhor, transfere para outro. Mas o Senhor quer usar você. O Senhor quer usar você, do jeito que você é, com as características que você tem, com as capacitações que você tem, o jeito que você tem. Ele quer que você se coloque na brecha, para Ele poder te usar. Seja um instrumento de Deus, nas mãos do Todo-Poderoso. E pastor, eu posso desejar algum ministério? Pode, irmão. Você pode desejar. E olha que interessante, em 1 Timóteo 4,14 diz assim: não desprezes, Paulo falando para Timóteo, né? Não desprezes o dom que há em ti. O dom está aí, mas você pode desprezar, ou você pode acatar e começar a praticar, o qual te foi dado por profecia. Olha o profeta aí. Foi te dado por profecia, e com a imposição das mãos do presbitério. Ô Timóteo, você já foi separado, você já recebeu palavra profética, você já teve mãos impostas sobre você, e você não pode desprezar aquilo que o Senhor já deu para você, já é seu. Mas eu não sinto, Paulo. Mas o Senhor já te chamou, você tem que se entregar. E é isso que acontece com muitas pessoas. O Senhor já deu palavra profética, o Senhor já disse que Ele conta com você, o Senhor muitas vezes já pôs pessoas para impor as mãos sobre a tua cabeça, Ele já deixou claro que Ele te quer naquela função, Ele te quer naquele ministério, e você muitas vezes está desprezando, ou eu, estamos desprezando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Olha o 2 Timóteo 1,6, diz assim: por esse motivo te lembro. Ó, Paulo de novo, né? Na segunda carta falando com Timóteo, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Na minha leitura, o Timóteo ainda estava fugindo, Tiagão. Ele ainda estava dando, eu acredito que ele estava dando uma escorregada aqui. Não, Senhor, passa para o Davi, né? Passa para o Leandro, Senhor. Não, me deixa aqui. Ele falou: não, cara, eu te lembro que você despertes o dom de Deus. Foi Deus que te deu esse dom. Desperta. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. E por último, para a gente fechar, Efésios 4, de 1 a 13, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por quê que o Senhor estabeleceu essa liderança na igreja, esses ministérios na igreja? Não é para um mandar mais que o outro, não é para um fazer coisas extraordinárias mais do que o outro, não é isso, mas Ele chamou porque Ele quer o aperfeiçoamento, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E nós podemos buscar, irmãos, nós podemos desejar também ministérios. E você tira de onde, Samuel, essa base de que a gente pode buscar? 1 Timóteo 3,11, ele diz assim: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Olha aqui que interessante, aqui não está dizendo que foi o Senhor que chamou,
que foi o Senhor que separou. Não, ele diz se você deseja, né, essa função de liderança, o episcopado, ele é função de liderança e supervisão espiritual da igreja, é cuidar da igreja, é supervisionar a doutrina, é pastorear o povo, é zelar pela unidade espiritual. Você pode desejar. Às vezes a gente vê algum irmão dizendo assim, eu quero ser, vou usar aqui um deles, né? Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo. E às vezes a gente vê até algumas brincadeiras com isso, mas não há nada de errado em nós desejarmos também. Quando ele fala de dons espirituais, os dons sobrenaturais, ele diz: procurai com zelo os dons espirituais. Sempre quando eu estou ministrando esse assunto, eu digo que os dons naturais, os sobrenaturais, eles não vêm sobre nós. Eu acordo falando em línguas, eu acordo interpretando línguas, eu acordo falando profecia. Não, há uma busca de todos nós diante do Senhor, para que o Senhor nos dê. Procurai com zelo os dons do Espírito Santo de Deus. E aqui também, esses 5 ministérios, nós também podemos desejar, nós podemos buscar. E se o Senhor, Ele nos separou para isso, Ele vai cumprir, Ele vai concluir a obra. E nós temos que estar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Não fique apenas na zona de conforto. Eu vou encerrando aqui, dizendo para você: deixa Deus te usar. Deixa Ele te usar, do jeito que você é. Se entregue. Pastor, eu sou muito jovem. Semana passada, na ceia, o pessoal de danças vieram com as crianças. Aquela criançadinha aqui no palco, né, que eles começaram a dançar, os maiores embaixo e os pequenos aqui. E eu fiquei olhando aquele momento, aquela cena, como meu coração se encheu de muita alegria, de ver os pequenininhos aqui, né, dançando, celebrando, e os maiores também, com aquelas bandeiras e profetizando sobre a nação, né, profetizando através da música, através da dança. Então, como é gostoso. Às vezes eu venho na sexta-feira aqui e há uma movimentação grande. Então uma turma de dança, uma turma de teatro, uma turma de às vezes duas do Ministério de Louvor, ensaiando, quem vai ensaiar para escola bíblica, quem vai ensaiar para a noite. E é uma agitação, um tumulto, um monte de gente, porque são pessoas que estão dando o seu melhor, estão dizendo: Senhor, conta comigo, eu sei dançar, eu não sei, e nem tenho jeito para aprender, e acho que nem dá demais, né? A minha dança aqui, sabe como é que ela é, né? É o meu pulinho aqui, sem técnica nenhuma e tal, mas eu celebro ao Senhor do meu jeito. Mas há crianças pequenininhas dizendo: eu quero participar, eu quero dançar, eu quero celebrar ao meu Deus. E é assim que nós iniciamos, é assim que nós andamos no ministério. E nós temos aqui, como eu estava falando, as crianças, mas a irmã Norina, por exemplo, ela já passou dos 80, estou certo? E ela está no coral. E você podia dizer: não, mas irmã Norina, a senhora mora longe. Ela mora longe, irmãos. Vem de condução, vem de carro, não. Vem de condução, pega um pedação aqui a pé e tal, e chega. Aqui está praticamente todos os cultos, está na quarta, está na quinta no ensaio do coral, está na IBD, está agora à noite aqui. E por que isso? Não, mas a senhora podia deixar para os mais novos. Mas ela diz: mas eu ainda tenho fôlego para exaltar o Rei da Glória. Eu vou cantar para o meu Deus, eu vou aprender uma voz diferente, um contralto, um tenor, um soprano, eu não sei. Eu vou aprender uma voz e eu vou exaltar ao Senhor. Não importa com a idade que eu tenho. E a gente vê, né, eu já contei isso aqui, mas é um testemunho
que me impressiona bastante, apesar de não ser cristão, mas de uma senhora, com 82 anos, ela entrou na USP. E foi muito chocante, né? Porque não é muito comum uma pessoa nessa idade estudar, porque você vai fazer uma faculdade como uma USP, por exemplo, Unicamp ou qualquer uma delas, é para si, geralmente, fazer uma carreira, né, profissional. E essa mulher, aos 82 anos, prestou e ela passou na USP. Não é para qualquer um. E aí o repórter encostou nela e diz assim: me conta, por que a senhora vai fazer faculdade nessa idade? Sabe o que ela respondeu? Porque é o meu sonho. Provavelmente, a hora que acabou a faculdade, que ela pegou o seu diploma, não vai fazer nada com ele. Digo, numa vida profissional. Mas é o sonho dela. E ela não olha para a idade, ela não olha para o seu físico, ela não olha talvez para as suas artrites, artroses, e esses negócios tudo que vem com o tempo. Ela diz assim: eu tenho um sonho, e eu vou realizar o meu sonho. Saindo um pouco aqui, mas às vezes a gente entra em zonas de conforto, em que muitas vezes a gente podia, por exemplo, falar também de algo da nossa vida comum, mas a gente podia muitas vezes parar alguns momentos da nossa vida cotidiana, de trabalho, de estudo, de rotina, de pai, de mãe, blá, blá, para a gente praticar um pouco de exercício físico, sim, para a nossa saúde, mas por preguiça, a gente faz o quê? Ah, não, meu rei, vou não, está chovendo hoje, está frio, está calor demais, não vou. E muitas vezes, queridos, nós deixamos de ter uma saúde por preguiça, nós vamos tomar remédio. Por preguiça, por zona de conforto. Mas a idade vai chegando para todo mundo. Quando você é muito jovem, dá até para ter um pouco de preguiça, né? Você não vai ter problema com juntas, com ligaduras, com nervos, com tendões. Não, por enquanto, na juventude é de boa. Mas mais velhinho um pouco, você vai perder massa magra, né? O pulmão vai começar a ter uns probleminhas e aí vai. E a gente, o médico, você vai no médico, eu cansei de ir, e ele dizer assim: qual a sua atividade física? Eu não fazia nada, né? Qual a sua atividade física? Eu, toda vez essa conversa. Por quê? Porque se você não pratica nada, você vai tomar remédio. Pastor, mas por que você está falando disso? Estou falando disso porque na vida espiritual a gente faz igualzinho. Ah não, deixa eu aqui quietinho. Não quero praticar nada, eu não quero passar vergonha, eu não quero me expor, eu não quero ir para a vitrine, eu não quero ser criticado, eu não quero ser, não, pratique aquilo que o Senhor te chamou para fazer, faça coisas, por mais simples que ela seja, se entregue e diz: Senhor, eu estou dando o meu melhor, eu estou ali na portaria, dando um sorriso, olha que coisa gostosa, eu estou ali dando um sorriso, para a pessoa que chega apertando a mão, e dizendo: seja bem-vindo aqui em nome de Jesus, que coisa incrível. Pastor, por que é incrível? Porque não seria estranho você chegar num lugar, como esse, por exemplo, não tivesse ninguém para te cumprimentar lá, e quando a igreja, o templo está cheio, aqueles irmãos se deslocam, começam a te ajudar, a te encaixar nos lugares, eles prestam outros serviços e assim por diante, mas não seria estranho. E você, muitas vezes, pode dizer assim: ah não, mas é só ficar na portaria. Não, não é só ficar na portaria não, a portaria é fantástica, é ali onde você recebe todo mundo, é ali que você vai compartilhar o seu sorriso, ali você vai compartilhar a sua alegria, a sua experiência, a sua bondade, e ali na portaria. Ah, pastor, eu só sei limpar o banheiro, mas eu não quero. Irmão, que bênção. Já pensou se não tivesse alguém limpando? Como seria difícil a nossa experiência? Glória a Deus por aqueles que dizem assim: olha, conta comigo, eu
vou fazer esse serviço, e sem reclamar, faço com alegria. Faço com alegria. Então, queridos, nós podemos fazer algo para o nosso Deus. Nós podemos fazer algo para nós mesmos. Só que a gente precisa sair de um lugar chamado zona de conforto. Conhece isso? Eu vou fechar contando esse que eu já também contei, mas eu vou falar de novo porque tem a ver. Porque me impressionou demais, e está no Instagram se você quiser ver. Mas eu estava na ciclovia, tinha chegado no Vila Lobos, e eu tinha parado para tomar água e tal, e a gente estava com umas pessoas, a gente estava ali conversando, e se aproximou um senhor, mas um senhor mesmo, lá tem muitos senhores na ciclovia, né? Como eu também, né? Mas uns mais que eu. E chegou um, mas muito falante, alegre, e eu fiquei olhando assim para ele, né? E ele já se aproximou da gente, começou a contar a história e tal. E quando eu olhei para ele, quando ele estava assim, chegando perto da gente, ele estava trazendo na mão uma Speed. Uma Speed é uma bike de corrida, é a mais difícil de andar. Ele estava numa Speed, beleza. Não fazia ideia quem ele era, começamos a conversar e tal, e ele contou um pouco de histórias ali, mas eu fiquei impressionado com a lucidez dele. Ele era impressionante na fala, na facilidade da comunicação e tal. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Eu falei para ele assim: quantos anos o senhor tem? Ele disse: 92. Eu disse: o senhor anda de bicicleta Speed com 92 anos? Ele falou: ando todos os dias. Todo dia eu ando 10 quilômetros. Tá lá, se você achar que eu não estou falando a verdade, entra no Instagram e coloca lá, ciclista Simões, senhor Simões. Eu acho que é assim que você já acha. Tem lá, acho que foi o SBT que fez uma entrevista com ele pedalando, e o repórter pedalando do lado e fazendo entrevista com ele, contando. E eu conheci ele por acaso, mas ele me impressiona demais, demais. Por isso que eu estou repetindo sobre ele. Porque, irmãos, às vezes nós muito mais novos, por preguiça, não queremos fazer nada. Praticamos só o exercício do garfo, né? A musculação de garfo. É. E aí vai para o médico, e o médico diz: você tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a nossa zona de conforto não nos deixa fazer algo diferente, nem por nós mesmos, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. E eu passei daquele tempo que eu passei de remédios que eu tomava para vitaminas. Graças a Deus hoje eu não tomo nenhum daqueles remédios, e hoje eu tomo vitamina. E pergunta se eu quero amanhã 6 horas estar na porta da academia. Não quero. O meu corpo diz assim: não, vai dormir, você está cansado. Mas amanhã às 6 horas eu vou estar na porta dela. Querendo ou não, antes do trabalho eu vou ter que fazer algo. Só que antes de ir para a academia eu tenho que falar com meu Deus, então tenho que acordar mais cedo que eu vou para a academia. E são as renúncias que a gente tem que fazer do nosso bem-estar, do nosso sono, da nossa, para fazer algo para o nosso Deus, para fazer algo por nós mesmos. Eu prometo que eu encerro agora. Se você olhar testemunho de avivalistas, gente que Deus usou com muito poder, com muita glória, mas um deles, dali do país de Gales, ele morreu muito cedo, antes dos 50 anos, se eu não me engano. Eu não vou dar a idade certa agora para não... Mas ele morreu muito cedo.
Sabe por quê? Porque ele não tinha tempo para dormir. E as pessoas diziam, mas pastor, o Deus está explodindo o seu ministério, sinais, prodígios, maravilhas, né? Foi incrível, mais de 100 mil pessoas convertidas, e o senhor precisa dormir, algo simples, dormir. Quem gosta de dormir aqui, levanta a mão. Nem todo mundo, que legal, eu gosto, eu não consigo muito, mas eu gosto. E as pessoas diziam, o senhor precisa cuidar da saúde, o senhor precisa dormir, o senhor precisa descansar. Mas ele achava que não. Ele achava que ele precisava dar o tempo todo, quase que 24 horas para Deus, porque Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está acontecendo. E por causa da sua saúde, falta de sono, vida estressante, correria, deslocamentos e muito trabalho, muita atividade, o corpo não aguentou. Há várias pessoas que se vão cedo, porque elas não cuidaram de si também. Então, queridos, cuide de você primeiramente, cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide do seu corpo, mas espiritualmente, se o Senhor tem, batido na porta do teu coração, tem te chamado para o ministério, seja ele qual for, simples que seja, mas se o Senhor tem te chamado, Ele te mandou algumas palavras, de repente já teve até pessoas que impuseram as mãos sobre você, e você teve da parte de Deus, ou você tem um desejo de fazer algo para Deus, se entregue ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o ministério a Ele, confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o dom, confia nele. Por mais difícil que seja, por mais terrível que seja, o que muitas vezes isso nos leva para zonas de estresse, de medos, de incertezas, de insegurança, o Senhor vai te capacitar. O Senhor é com você. E aqui, essa palavra, eu encerro esse tempo dizendo, Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros mestres, porque Ele quer o aperfeiçoamento da igreja. Seja aquilo que Ele tenha colocado no teu coração, confia. Ele está te chamando. Ele podia chamar muitas outras pessoas, mas Ele chamou você. Ele podia dar o dom que Ele deu para você, podia dar para outra pessoa, Ele deu para você. Olha que coisa. E muitas vezes Ele dá para a gente e a gente não quer usar, e o outro às vezes que não tem, quer tanto. É estranho isso, não é? Mas o Senhor já te deu dons, sejam naturais, sejam sobrenaturais, ou ministérios, não fuja mais. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor da glória. Amém? Deus te abençoe, queridos. Graça e paz.